Esse aqui é o plantão de dúvidas do nono ano da Escola Silvio de Almeida. A habilidade de hoje tem a ver com relações entre operações com números racionais em exercício de tarefa e também em resolver problemas que possam ser representados na forma de equações de primeiro grau, com duas incógnitas, com uma, e que pode fazer uso de plano cartesiano. Deixa eu só ocultar isso aqui. Bom, a primeira atividade que tem aqui é uma tarefa que envolveu a resolução de expressões com números racionais. E aqui, vocês estão observando minha tela aqui, essa tarefa é do dia 31, tá? E está perguntando qual das alternativas representa a solução dessa expressão. Então, aqui nós temos uma raiz quadrada de uma fração, que é o 16 nonos, multiplicado por uma raiz cúbica de 27 oitavos, ou oitavos, menos 3 elevado a menos 1, tá? Então, nós temos raiz, potência, continha de vezes e continha de menos. O que a gente resolve primeiro, Marta? Você lembra? As raízes e as potências. Isso. Então, lembrando que quando você tem uma... Professor, Oi. eu não fiz essa tarefa porque eu não consegui. Eu tentei 2 vezes, mas mesmo assim eu não achei uma solução. E nós vamos tentar agora e a gente vai tentar resolver ela agora, tá bom? Tá bom. Lembrando que aqui, ó, quando a gente tem uma fração dentro de uma raiz, essa raiz está valendo tanto para o número de cima quanto para o número de baixo. Então, nesse caso aqui, ó, a raiz está valendo para o 16 e a raiz está valendo para o 9. Você lembra de cor quanto que é a raiz quadrada de 16, Marta? É 4? Isso, raiz de 9 vezes. Eu vou separar a raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 8 menos, e essa potência, lembrando que esse menos 1 aqui, ó, ele vale para o que está dentro do parênteses. Esse sinal, ele indica uma subtração, mas ele não está dentro do parênteses. Bom, raiz de 16, que nem a Marta falou, é o 4. Deixa eu colocar ele aqui. Raiz quadrada de 9, Marta, de cabeça. 3. 3. Raiz cúbica agora. Você está procurando um número que vezes ele mesmo e vezes ele mesmo de novo vai dar 27. Você lembra dele? Nós Sim, podemos também é o 3. o 3, isso mesmo. 3 vezes 3 vezes 3, você vai encontrar o 27. 3 vezes 3 é o 9, 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é o 3. E que número que vezes ele mesmo de novo, você vai encontrar o 8? O 2. O 2. Se eu não me Esse engano, menos. é a potência Vamos de já 3. resolver essa potência aqui, ó, que dá para resolver ele aqui agora. Ó, quando a gente eleva um número a menos um, significa que a gente está trabalhando com o inverso desse número. O que significa? Esse 3 aqui, ó, a forma de fração dele é o 3 dividido por um. Quando a gente inverte ele, elevando a menos um, o um sobe e o 3 desce. Então, eu vou ter menos um terço aqui. Tudo bem? Agora, o que nós temos que fazer? Professor, Ó, só uma oi. dúvida. Quando a gente inverte, o sinal não fica positivo? Não, não fica. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. O sinal do expoente, ele inverte apenas a forma fracionária do número. Ele não está relacionado com o sinal, tá? O jogo de sinais que a gente conhece, que faz menos com menos, mais com mais, esse jogo de sinal só funciona na continha de vezes e na continha de dividir, tá certo? Então, o que acontece? Esse sinal não vai influenciar nesse sinal aqui do 3, que está fora do parênteses, inclusive. O expoente negativo, ele apenas inverte a posição da fração. No caso, o 3 não é fração, nós transformamos ele numa fração, colocando um aqui embaixo, e aí a gente trabalhou o quê? Inverteu a posição. O 1, que era denominador, subiu para o numerador,
e o 3, que era numerador, desceu para o denominador. Aliás, que era numerador, desceu para baixo aqui no denominador. Então, aí nós achamos 1/3. Esse sinal permaneceu o mesmo. Esse sinal aqui, ó, do menos, não está relacionado a esse sinal de menos do expoente. Tudo bem? Tudo Então, bem. aqui, ó, nós temos uma continha de vezes e uma continha de menos. O que que a gente faz primeiro? A continha de vezes. Isso. No caso aqui, quando a gente multiplica duas frações, a gente tem que fazer numerador com numerador, de cima com de cima e de baixo com de baixo. 4 vezes 3 é o 12 e o 3 vezes 2 é o 6. Opa, apareceu uma fração aparente aqui, ó. Aparente porque parece ser uma fração. Mas se eu dividir o de cima pelo de baixo, 12 dividido por 6, quanto que vai dar? 2? Então, eu tenho 2 menos 1/3. Eu coloco um aqui embaixo. E aí eu lembro que eu tenho que transformar em pedaços do mesmo tamanho. 1 e o 3, eu vou fazer aqui. Colocar um 3 só. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou, se você quiser, ó, coloca assim. 2 sobre 1, nós vamos transformar em denominador 3. 1 para chegar no 3, a gente vai multiplicar por 3. Por consequência, em cima eu tenho que fazer a mesma conta. Então, eu também tenho que multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Olha lá, ó, repara que 6 dividido por 3 é o 2. Eu não mudei em nada. Menos, esse 1/3 já tem o denominador 3, ele continua aqui. E aí você encerra a conta fazendo a continha de menos. 6 menos 1, 5. Então, nós temos os 5/3, que no caso aqui seria esse último resultado. Professor, Conseguimos? deixa eu só perguntar uma coisa. Pode falar. Quando eu estava fazendo a primeira etapa, que é você pegar as raízes e descobrir o valor que seria o que faz elas virarem a raiz, Aham. teve dois números que eu não consegui, por exemplo, cancelar. Por exemplo, a raiz de 9, que a raiz é 2 e o expoente é 3. Não, o expoente é 2, né? O expoente é 2, não Nesse é? caso aqui, ó, quando você tem aqui, ó, uma raiz quadrada, você tem oculto o índice 2, que não precisa ser marcado, porque ele é o menor índice de raiz que você conhece por enquanto. Então, esse 2 aqui, ó, que poderia ser marcado aqui, ele não precisa ser marcado porque ele pode ficar oculto, porque por enquanto, para vocês, a menor raiz quadrada, a menor raiz que você conhece é a raiz quadrada. E a gente subentende que no caso, o 4 elevado ao quadrado, você encontra o 16. Então, eu tenho a raiz quadrada como a operação inversa da potência ao quadrado. A Ok. mesma coisa em relação à raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é o 3. Então, calculada a raiz, eu não preciso mais levar o símbolo. E aí eu fui trabalhando com os resultados, que nem você mesmo falou. Nós resolvemos das continhas das mais fortes, que seriam as continhas mais complexas, que você, por exemplo, transforma uma potência numa multiplicação de fatores iguais, e aí você calcula usando as propriedades da raiz para achar o resultado. Com esses resultados, você fez primeiro a continha de vezes, que está indicada aqui, e depois a continha de menos. Nesse caso aqui, ó, a gente resolveu dividir por 6. Por quê? Porque senão eu ia trabalhar com um denominador muito grande, que seria o 6. Eu poderia transformar tudo em denominador 6 e dividir no final, ia dar o mesmo resultado, Ok. tá bom? E é porque ali na raiz de 8 é o cúbica e a potência, né, que leva a raiz é Ah, 2 elevado a 5. 8? É, Se, se a gente não fatorar é o o 3? 8, ó, se a gente fatorar o 8 por 2, você vai encontrar o 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 à terceira.
E aí, Ok. como o índice da raiz, então, como eu estou calculando raiz cúbica de 2 à terceira, eu posso cancelar a potência 3 com a raiz cúbica. Então, o que que acontece? Eu fico só com 2, que é esse 2 que está marcado aqui, tá? Ok. Porque eu acho que eu calculei errado. No meu, deu 5. Não, raiz cúbica de 8 não pode dar 5. É Uhum. que quando a gente calcula a raiz cúbica, existe na calculadora a tecla da raiz cúbica, mas o interessante é a gente praticar a raiz pela fatoração e já ir decorando alguns valores, porque no futuro não vai aparecer só raiz cúbica. Você vai trabalhar com raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, e aí a gente ocupa o que? A propriedade operatória das raízes. Se eu tiver uma raiz enésima de um valor, e eu tiver um número, uma base A elevado a m, eu posso trabalhar com expoente fracionário, que aí eu transformo a base, continua a mesma, o expoente da base, que é o m, continua igual, e eu divido pelo índice da raiz. E aí, às vezes, essa divisão dá exata. Quando dá exata, que nem, por exemplo, eu poderia falar aqui, ó, que eu tenho 2 à terceira dividido por 3. 3 dividido por 3 é o 2 à primeira, que é o próprio 2. Então, quer dizer, é esse 2 que eu encontrei aqui. Então, mesmo usando as propriedades do expoente fracionário ou das raízes, simplesmente eu caio no mesmo resultado sempre. Tá bom? Tem mais alguma dúvida aqui? Qualquer coisa, Marta, a gente pode fazer uma lista de exercícios para praticar, porque quando ele aparece no meio de uma expressão assim, às vezes o resultado fica muito confuso. A gente pode fazer uma lista de exercícios envolvendo só raízes e potências. O que que você acha? Pode ser, é uma boa Pode ideia. ser? Então aí eu já vou Uhum. organizar e depois eu te passo. Vou até marcar aqui para que eu não esqueça, né? Ô, Jonas, Oi. uma outra estratégia que ela poderia usar, Marta, é aqui embaixo onde o Jonas resolveu que tem o 12 sobre 6 menos um terço, dava para simplificar o 12 e o 6, né, Jonas? E já ficava É, uma fração com denominador igual também, né? pode Então, simplificar aqui por pode 2. simplificar aí por 2, é. O que a Fernanda está falando é 12 sextos dividir por 2. O que que vai acontecer? 12 por 2, 6. 6 por 2, você vai encontrar o 3. Então, o que que acontece? Aqui, ó, eu poderia ter marcado 6 terços menos um terço, e aí você já cai na resposta direto. Conserva o número de baixo, porque os dois são iguais, são pedaços do mesmo tamanho. 6 menos um é o 5. Entendeu? Que Você viu seria que deu o uma, mesmo resultado. que seria uma outra estratégia, viu, Marta? Mas É, das duas formas Ok. que você fizer, vai dar certo do mesmo jeito, né, sempre. Jonas? Sim. Essa seria uma mais fácil, uma mais É, simples, mas né? mais fácil porque o 6 dá para chegar no 3 direto. Muito bem. Uhum. Podemos avançar aqui? Obrigada Ou pela você tem dica, mais alguma professora dúvida? Fernanda. Imagina. Oi? Você tem mais alguma Eu dúvida, agra- Maria? Não, eu agradeci pela dica. Ah, sim. Então posso avançar? Pode? Isso. Então aqui, ó, nós vamos trabalhar com o WordWall, porque agora aqui a gente já vai trabalhar com algumas propriedades da potência não, das equações. Então aqui já começa aquela parte da retomada sobre as equações que foram desenvolvidas durante a semana. Eu vou entrar aqui nesse WordWall, e aí pelo WordWall a gente vai comentando sobre essas propriedades, ok? Ó, eu não, né, quando eu estou no WordWall, eu não consigo escrever na tela. Então, qualquer coisa, a gente vai comentando, e aí, se você tiver alguma dúvida, a gente volta de novo pro PowerPoint. Ok. Esse programa aqui, ó, vou tentar ampliar aqui, é o seguinte, ele traz, nesse caso, nós vamos ter que associar cada um dos quadradinhos aqui, ó, ao seu respectivo espaço.
Então, ele traz algumas definições relacionadas à álgebra, relacionadas à equação que a gente vai ter que determinar. Então, primeiro, nós vamos ler esses cards móveis aqui e depois as definições. Então, as mais usadas são x, y, z. É descobrir o valor desconhecido, ou chamado de incógnita, ou sua forma é a vezes x mais b igual a zero. E a definição é como são impressas, como são as incógnitas, como elas são expressas. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, e o objetivo é resolver uma equação de primeiro grau. E alguma coisa é o valor desconhecido. Então, por exemplo, esse aqui, você acha que iria no primeiro, segundo, terceiro ou quarto espaço, Marta? É descobrir o valor desconhecido. Isso aqui são como são as incógnitas são expressas, ou as equações em primeiro grau são sentenças, ou é o objetivo de resolver uma equação de primeiro grau, ou é o valor desconhecido? O que você acha? Eu acho que seria a terceira. A terceira. Então, é descobrir o valor desconhecido, o objetivo de resolver uma equação de primeiro grau. Reparou que essa sentença faz sentido. Então, uma equação de primeiro grau, ou de segundo, que você vai ver mais lá na frente, ela tem o objetivo específico de descobrir o valor da letra. Esse valor da letra é o elemento desconhecido. Então, ó, no caso, as mais utilizadas são x, y e z. Eles são as incógnitas, ou as equações de primeiro grau são sentenças matemáticas, ou é o valor desconhecido? O que você acha? É a primeira, a segunda ou quarta? A primeira, talvez. Então, aqui, ó. As letras X, Y e Z, elas são as mais utilizadas como forma de expressar as incógnitas. Isso é verdade, tá? Geralmente, a gente utiliza para as incógnitas as últimas letras do alfabeto, e claro que a gente pode usar qualquer uma, mas as letras A, B, C, D, que são as primeiras letras, a gente deixa para representar os coeficientes. O que é o coeficiente? É o valor que multiplica a letra. Então, por exemplo, essa forma que você está vendo aqui, ó, AX mais B, eu tenho um coeficiente A que multiplica o X. Esse coeficiente A, por exemplo, nessa equação, ele representa um número, um valor numérico que vai escrito na equação. Por exemplo, 2x, então o A vale 2. 3x, o A vale 3. Então, a primeira parte é coeficiente, porque ela está multiplicando a letra. A letra é a incógnita. Esse B aqui, ó, nessa equação, nesse caso, é o termo independente. Logo mais à frente, você vai perceber que nós vamos trabalhar mais com coeficientes, porque logo nós vamos entrar em equações do segundo grau. E aí, nós vamos usar bastante esses termos, coeficiente e incógnita. Então, vamos lá. Essa forma aqui, ax mais b igual a zero, ela representa como as equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade. Repara que eu tenho um sinal de igual. Eu tenho um membro antes do igual e outro membro depois do igual. Então, eu já vou encaixar aqui. E, por consequência, é chamado de incógnita o termo desconhecido, que nós chamamos de incógnita porque ele está escondido, ele está oculto, e eles são representados pelas últimas letras do alfabeto. Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui, ó, só para esclarecimento, essa atividade, ela não foi elaborada por mim, tá? Eu estou usando uma atividade do Luri, da comunidade do WordWall. Por isso que eu É uma não boa pude atividade, compartilhar. é uma atividade dinâmica. Oi? É uma boa Então, atividade, é uma atividade dinâmica. essa outra atividade aqui também, da Lina, também tem a ver com as equações polinomiais. E aqui nós vamos retomar aquela parte das aulas que a gente estava trabalhando com balanças, para poder trabalhar o conceito de equação de primeiro grau.
de igualdade. No caso, ó, você tem um x com mais outro x, então você tem 2x. Duas caixas valem 100 gramas. Quanto que vale cada caixa? Então, o 50 interessante é gramas. você tentar desenvolver o raciocínio, tá? É 100 quilos, 50 quilos, 200 gramas, 50 gramas ou 200 quilos. Quanto que você acha que é o valor de x? 50 gramas. Exatamente. Repara que aqui, ó, para confundir, eles colocaram como quilos e gramas. Então, você tem que prestar atenção nessa situação de igualdade também de unidade de medida. Também relacionado ao peso da caixa, nós temos duas caixinhas aqui com o peso A, só que nós temos um peso valendo 6. E aqui eu tenho do outro lado do prato mantendo o equilíbrio, eu tenho 12. Eu preciso descobrir o valor do A, de cada um dos As. Então, primeiro, mentalmente, se eu tirar 6 quilos de um prato, eu tenho que tirar do outro prato também? Sim, Por quê? porque tem que manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se daqui eu desconto 6, do outro lado eu também tenho que descontar 6. Bom, vamos fazer de conta que eu consigo tirar o peso. Vamos fazer de conta que eu tirei esses 6. Eu coloquei um menos 6 para virar zero aqui e menos 6 para diminuir o valor do 12. 12 menos 6, 6, 6. Então eu sei que duas caixinhas valem 6. Quanto que vai valer cada caixinha? 3. Isso mesmo. Muito bem. Deixa eu tentar aumentar o tamanho. Aqui, ó, essa questão aqui, ela fala dos termos de uma equação. Então vamos lá. Membro é o que vem antes do igual, o primeiro membro. Segundo membro é o que vem depois do igual. Termo é cada pedacinho separado por uma continha de mais ou de menos. Então eu tenho um pedacinho aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço e outro pedaço. Então eu tenho nessa equação aqui quantos termos ao todo? 4. 4. Muito bem. A gente não precisa ir todos, não. Vamos mais alguns. Aqui, ó, é para determinar o valor de x dessa equação. Então, o que que essa equação está querendo me dizer? O valor de x foi somado a 5 e o resultado final deu 18. Então, eu costumo falar que uma equação é uma conta que já foi resolvida, ela já foi feita. O que que acontece? Eu tenho que descobrir quais valores que foram usados, que é esse o objetivo. Então, que número que foi usado, que na hora que eu somei 5 unidades, resultou 18? O que que você 13. acha? 13, isso mesmo. Então, repara que muitas vezes dá para fazer deduções apenas observando, tá? Então, aqui, ó, tá perguntando quantas incógnitas. Então, repara que incógnita é o termo desconhecido. Neste caso aqui, eu tenho duas letras, o x e o y. Nesse caso, o x pode valer um valor e o y outro valor. Eu tenho infinitas possibilidades para determinar o valor de x e o valor de y. Eu posso procurar só valor inteiro, eu posso procurar valores fracionários, decimais, eu posso procurar N valores aqui, tá certo? E a gente vai ver isso mais para frente, na hora que a gente chegar na representação gráfica desse tipo de equação. A gente vai formar uma linha reta. Essa linha reta representa o quê? Todas as soluções possíveis para tornar verdadeira esta equação. Então vamos lá. Está perguntando quantas incógnitas. No caso, representa a quantidade de letras. No caso, eu tenho uma incógnita que é o x e a outra incógnita que é o y. Essa aqui eu já respondi, então eu já vou marcar o 2. Vamos só mais uma. E aí, qual que é o peso da bolsa? Ó, a bolsa é esse coisa roxo que tem aqui. Aqui, ó, você tem um peso de 3 quilos, tá? É um pacotinho de 3 quilos. Então, você tem duas bolsas de um lado. Do outro lado, você tem uma bolsa mais 3 quilos. Como é que você faria para resolver, Marta? Bom, eu faria assim, já que um pacotinho tem 3 quilos e do outro Isso. lado tem
duas bolsas e ali tem uma bolsa, então seria como duas bolsas e duas bolsas. Hum. E aí, no Porque caso, eu posso, por exemplo, tirar uma bolsa de cada lado. Se eu tirar uma bolsa azul de cada lado, o que que vai sobrar? o 3 e uma bolsa. Um 3 de um lado e uma bolsa do outro. Muito bem. Então, isso quer dizer que uma bolsa equivale a quantos quilos? 3. 3. Isso mesmo. Então, repara que quando a gente visualiza esse tipo de atividade, o interessante é entender o que que essa atividade significa e, principalmente, não pensar só em valor numérico. Não é só o passa para o outro lado, que nem a Viviane está falando muito. Isso passa, isso vai para o outro lado. Não é bem. A gente tem que entender o que. Por exemplo, aqui, o x ele foi somado com 10 e o resultado deu 128. Então, uma conta de mais já foi feita. Eu desfaço uma conta de mais colocando uma conta de menos do mesmo valor. Então, quer dizer, se eu somei 10, se eu descontar o 10, eu tenho que descontar o 10 dos dois lados. E aí eu sei o valor de x. Que número que somado com 10 vai dar 128? Hein, Marta? 118. E assim sucessivamente. Aqui, ó, nesse jogo eu tenho mais três questões e elas envolvem sempre o mesmo princípio, tá? Nesse caso aqui, ó, o 5 está multiplicando x e o resultado é igual, somado a 3 deu zero. Então, que número que vai dar esse resultado? Qual que seria esse resultado? O que que você 0. acha? Ó, 5 vezes zero vai dar zero. Mas peraí, zero mais 3 vai ser igual a zero? Não. Não pode. Ah, Eu tá. tenho, A eu tenho que equação lembrar que eu está com zero para não mostrar o resultado. Isso. Vamos passar para outra atividade aqui, ó, que é melhor que aí depois a gente deixa para essas equações para a gente resolver depois. Deixa eu só confirmar aqui o outro word wall. Aqui nós já chegamos. Aqui esse daqui é o outro word wall que nós podemos ver agora. Tô com um monte de word wall aqui. Aqui, ó, nós vamos fazer também só alguns e também tem a ver com o valor numérico, tá? Eu tenho qual o valor numérico de x, que na equação vai resultar 50. Então, x mais 10 é igual a 50. Qual o valor que mais 10 unidades vai dar 50? 40. Isso, moleza, né? E aí o grau de dificuldade ele vai aumentando, que é o caso daquele último que ali a gente teria que fazer um exercício envolvendo fração. Nesse caso aqui, ó, o primeiro membro, 3 vezes x mais 5 resultou 10. Então, repara que eu tenho uma multiplicação e depois uma soma. Mas nesse caso aqui, ó, o exercício ele não perguntou o resultado de x. Ele perguntou qual que é o primeiro membro. E aqui, ó, o que que você acha dessa equação aqui? Qual que é o primeiro membro da equação? A letra C. A letra C, ou seja, o primeiro membro seria o que vem antes da igualdade. Eu tenho antes da igualdade o 3x mais 5. Está aqui. Aqui, está perguntando qual desses itens é uma equação. 2x mais 5, no caso aqui, maior ou igual que zero, ou 10 menos 2 igual a 8, ou 20x, ou x mais 8 igual a 10. O que que você acha? Qual deles X mais 8 igual a 10. Isso. Lembrando que uma equação ela tem que ter o sinal de igualdade, mas para ser uma equação polinomial, ela tem que envolver letra. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma equação, mas ela não está envolvendo letra. Então, no caso, quando a gente fala de uma equação polinomial, tem que envolver letras. Ela tem que ter uma incógnita a ser descoberta, tá? Os outros não são equações. Uma é uma inequação envolvendo os sinais de maior, menor, e outra é só uma expressão. Qual o valor de A na equação para que se tenha, ó, 2 vezes A igual a 10, ou o dobro de A igual a 10? Quanto que você 5. acha que vale o A?
Sim. Então, ó, só para recapitular, porque agora a gente vai para outra atividade. Esse 2 aqui, ele está multiplicando A, então ele é o coeficiente de A, tá certo? Esse 2A é o primeiro membro, esse 10 é o segundo membro, ele seria um valor numérico apenas, tá? O que resolve aqui a incógnita é o A, e o valor de A, no caso, é o 5, tá bom? As outras questões seguem sempre a mesma linha. Que valor de x que somado a 30 resulta 50? O que você acha aqui? É o 20. É o 20. Para a gente não extrapolar muito tempo, eu vou avançar aqui de volta para o slide. Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos uma outra tarefa. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos Essa fazer duas. tarefa eu tive dúvida. Não sei se eu te É, mandei print perguntando. sim. Então, ó, repara o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ela tem uma sentença que está aqui em linguagem corrente e a gente tem que descobrir qual o valor da incógnita, qual o valor que resolve essa sentença que ela seja verdadeira. Então, quando fala triplo, eu tenho alguma coisa sendo multiplicada por 3. Então, 3 vezes. 3 vezes o quê? Bom, uma soma. Uma soma de um número com 5. Então, primeiro eu tenho que saber qual que é o valor da soma, pegar o valor dessa soma e multiplicar por 3. Por isso que eu coloquei a soma entre parênteses. Por quê? Porque eu tenho que saber o resultado dela primeiro. Ela foi a primeira conta a ser calculada. E o resultado dessa soma foi multiplicado por 3. E o resultado é igual ao quê? Diferença. Diferença é o resultado de uma conta de menos. Entre quem? Entre o número, que eu não sei, que eu chamei de x, e 11 unidades, que é aqui o 11. Deixa eu fazer um 11 melhorzinho, que ele ficou meio... Eu ainda estou aprendendo a escrever. Sem Mas a problemas, letra professor. tá dando para entender bem. Oi? Tá dando para entender bem, a letra tá Ai, ótima. que bom. Então, aqui, ó, primeiro, essa equação aqui é do tipo de equação que eu tenho que fazer algumas transformações para determinar o valor de x. Lembrando que a gente sempre resolve uma equação lá embaixo, chegando numa expressão assim, ó, x igual a alguma coisa. Então, enquanto não chegar nesse x igual a alguma coisa, eu tenho que realizar algumas transformações. Dentre elas, esse 3 está multiplicando e eu tenho uma soma que eu não posso calcular porque eu não sei o valor de x. Mas eu posso distribuir a multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes x é 3x, e 3 vezes 5 é 15. Repara que o 3 é positivo, eu não preciso colocar o sinal, porque a gente subentende que número sem sinal é sempre positivo, mas na multiplicação, esse sinal é importante. Por quê? Porque aqui eu tenho um jogo de sinais para fazer. Sinais iguais mais. E aí eu elimino todos os parênteses e a multiplicação. E eu fiquei só com a continha de mais, que eu não consigo fazer ainda. Por quê? Porque eu não sei o valor de x. Vou manter a igualdade. E agora repara que uma das transformações que eu preciso fazer é juntar todo mundo para um lado só. Todos os termos semelhantes. Então, o que são termos semelhantes? São termos que aparecem com as mesmas letras, com ou sem elas, considerando os expoentes e as coisas, os números que não têm letras. No caso, esse 3x, ele é semelhante a esse y. Os dois representam x a primeira. Aliás, é x, não é y. Os dois representam um x elevado a 1, que é o próprio x, tá? Então, primeiro, eu vou colocar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. Eu vou pegar esse x aqui, que está depois do igual, e vou jogar ele para o outro lado com a operação inversa. Ele é um número positivo, então ele é como se ele estivesse somando alguma coisa. Esse 15 aqui, ó, ele não tem letra. Então, eu vou jogar ele lá para o final e ele vai com a operação inversa. Ele representa uma continha de mais, ele vai ser jogado como uma continha de menos. Ou, se a gente quiser também, eu posso falar que estou juntando um menos 15 de cá com menos 15 aqui. Eu estou cancelando esse x positivo com o menos x
e colocando menos x do lado de cá também. É a mesma coisa, tá? Então, aqui desse lado eu tenho 3x que não muda de lado. Esse menos x, eu vou acrescentar ele aqui. Igual. Esse menos 11, ele continua do lado dele, não mudou. Mas o que acontece, ó? Esse 15 positivo foi cancelado pelo 15 negativo. Esse x negativo cancela o x positivo. E aqui do lado de cá, eu tenho o menos 11 e o menos 15. Então, o que aconteceu no frigir dos ovos? Eu simplesmente juntei todas as letras x antes do igual e todas as letras, todos os números que não têm x para depois do igual, para chegar no final do exercício num resultado assim, ó, x igual a alguma coisa. Então, primeiro, você tem 3x e gasta um x, quantos x você vai ter no final da transação, no final do jogo? 2x. 2x. Então, repara que agora eu estou agrupando os termos semelhantes. Eu estou juntando. Tenho 3, gastei 1, sobrou 2. Eu tenho, eu tenho uma dívida de 11 reais e uma dívida de 15. Bom, se eu tenho duas dívidas, a dívida só aumenta. Então, eu tenho que descobrir quanto que eu estou devendo no total. Então, primeiro, eu vou continuar devendo e eu vou juntar os valores da dívida. Repara que aqui não tem jogo de sinal. Eu estou juntando valores, eu não estou multiplicando e nem dividindo ninguém. Então, eu estou juntando uma dívida de 11 reais com uma dívida de 15 reais. Deve 11 e deve 15, ao todo deve quanto, Marta? 5 com mais 25. 1, Não, 6. 26. Isso. Esse 2 está multiplicando, eu posso jogar dividindo, ou eu simplesmente cancelo a multiplicação com uma divisão por 2, e eu faço isso dos dois lados, e aí eu chego no resultado final, x igual a menos 13, que seria essa alternativa aqui. Então, o que eu faço para poder conferir se está certo? 3x mais 5 igual a x menos 11. Então, ó, se eu trocar o x pelo menos 13, eu vou ter assim, ó, menos 13 mais 5 igual a x, que no caso eu já sei quanto que é. Ops, deixa eu apagar aqui. Voltar e vamos ficar por aqui, porque menos 13 menos 11. Então, vamos lá. Você deve 13, paga 5, você tem uma multiplicação por uma dívida, porque você vai continuar devendo. Você deve 13, paga 5, você vai ter 8. Igual. 3 vezes menos 8 vai dar o menos 24. Deve 13 e deve 11 é o menos 24. Então, ó, repara que a equação só é verdadeira se o x valeu 13. Se o x, é que o coração tá batendo forte, ele tá trepidando, ainda vou aprender a fazer direito. Então, o que acontece? Eu mantenho uma igualdade, uma sentença verdadeira, apenas para um único valor, que é o x valendo menos 13. Se o x valer qualquer outro valor, eu não chego nesse resultado. Tudo bem, Marta? Tudo bem? Ó, eu tenho outras coisas reservadas aqui que nós vamos tratar disso num outro momento, porque já vai começar a sua aula, tá? Nós temos outra tarefa e mais alguns slides aqui, mais um pouco de Word Wall. Então, de qualquer maneira, eu tenho que encerrar agora. Deixa eu parar a apresentação, por causa da aula que você vai ter. Conseguiu entender isso tudo até aqui? Sim. Sim? Então, ó, qualquer dúvida pode continuar interagindo comigo no privado, estou à disposição, tá? Fica tranquilo, eu não me incomodo, até gosto. Assim, eu estou interagindo, estou batalhando com vocês, ainda bem que tem gente interessada fazendo, tá? Sim. Né? E eu quero agradecer a tua presença e fala Obrigada. com seus colegas à medida que você for conversando com eles,
em alguma rede social, ó, tem aula, tem plantão de dúvidas lá, venha participar, participa com a gente, vai ser legal. Ana Laura tinha me justificado que não conseguia, não iria conseguir vir por causa de um tratamento dentário que ela está fazendo em Ribeirão, então não sei se hoje ela acabou indo para lá ou se ela estava com muita dor. Então não sei, tá? Ok. Obrigado, viu, Marta, pela presença e bons estudos, boas aulas para você, viu? De E depois eu nada, marco outra reunião e a professor. gente continua aqui, Foi tá muito bom? bom a companhia. Você me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. E se precisar, eu estou à disposição, é só mandar mensagem, tá bom? Ok. Marta, eu faço minhas palavras do Jonas aí, tá? Precisando também estou aqui, é só chamar, mandar mensagem no PV que a gente está aqui para sanar as dúvidas, né, Jonas? Tá? É, Parabéns pelo empenho, pela dedicação, né, por estar sempre presente nas aulas, tá bom? Continue assim. Muito obrigada, professora. Um abraço. Um abraço. abraço. Até. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.